A morte do médico chinês Li Wenliang foi confirmada por volta das 17 horas da quinta-feira do dia 7 de fevereiro de 2020 pelo Hospital Central de Wuhan em seu perfil na rede social Weibo. Li Wenliang, oftalmologista do hospital, infelizmente foi infectado na luta contra a epidemia do novo coronavírus. Ele acabou morrendo às 2 horas e 58 minutos, conforme foi divulgada a nota oficial do hospital. Li Wenliang era apontado como um dos primeiros a identificar a existência do surto do novo coronavírus e alertar as autoridades. O médico de 34 anos foi um dos 8 médicos que a polícia chinesa investigou sob a acusação de espalhar boatos relacionados ao surto. Ele era casado e tinha uma filha de 5 anos. A morte de Li chegou a ser anunciada no começo da tarde desta quinta-feira, no caso dia 7, por ao menos por 2 veículos de comunicação estatal da China. Logo em seguida, o Hospital Central de Wuhan negou e disse que ele estava em estado grave na UTI, mas por volta das 17 horas confirmou-se a morte do funcionário. Então, o que importante era a questão de Li Wenliang em relação ao vírus corona? Ele simplesmente foi a pessoa que identificou de primeira, logo de imediato, um novo e terrível vírus que estava se espalhando a partir de Wuhan. Ele infelizmente foi negado, foi rejeitado por muitos, acabou sendo colocado como um dos mais que espalhavam fake news e boatos, como muitos acabaram dizendo em seus noticiários. Ele na verdade era um oftalmologista chinês. Ele foi considerado, sim, o primeiro a alertar o público sobre o surto de coronavírus, isso entre os anos de 2019 e 2020. Infelizmente, ele acabou sendo convocado pela polícia, ele acabou sendo até preso, advertido, dizendo para que não espalhasse notícias falsas na internet. E acabou aí dando o que deu. O coronavírus se espalhou de uma forma terrível. As pessoas hoje não sabem exatamente como lidar com a doença. Mas, e se tivéssemos escutado a Li Wenliang no começo? E se tivéssemos tido a oportunidade de escutar o que esse senhor falou naquela época? E fica uma outra questão. Será que tudo que é falado realmente é boato? Será que tudo que é falado acerca de tragédias e de problemas que podem vir, podem ser colocados no pacote de fake news? E aí? Esse Li Wenliang foi considerado um camarada que espalhava notícias falsas na internet. Dizia que ele era infundado e que os conteúdos que ele passava era ilegal. E olha o que deu. O coronavírus se espalhou de uma forma global e agora fica impossível saber como a gente vai lidar com essa doença. Como já foi falado, Li tinha uma esposa e um filho. Sua esposa estava grávida quando Li morreu. Quando Li começou a manifestar sintomas, reservou um quarto de hotel de forma a evitar a possibilidade de infectar sua família, antes de ser hospitalizado no dia 12 de fevereiro. Apesar dessa precaução, os seus pais foram infectados pelo coronavírus. Olha que interessante esse doutor. Poderia e poderá ser considerado um herói. Apesar de toda a negativa da imprensa da China, apesar de ser chamado de espalhador de boatos, ser chamado de uma pessoa infundada, ele ainda tentou proteger a família. Infelizmente, os seus pais acabaram sendo infectados, mas ele bravamente foi até o fim, dizendo que algo ruim estava por vir, que algo terrível estava por vir, mas ele foi ignorado. Infelizmente, acabou pagando com a sua própria vida, porque ele mesmo acabou sendo infectado pela doença. Fica para você aí a reflexão. Tome cuidado. Não deixe que as coisas em sua volta possam te atingir e você responsavelmente também a não ficar em casa ou querer sair para qualquer local, possa também colocar sua família em risco. Porque afinal de contas, o que estamos vivendo não é só um terror, mas é uma pura e triste realidade.